Salve Corinthians, salve galera do Timão. Rapaziada, hoje é dia de clássico. Hoje é dia de majestoso. São Paulo versus Corinthians e com o Mano Menezes. Pessoal, ontem na apresentação do Mano Menezes, ele já deu a letra. Já falou onde vê o erro do Corinthians, o maior erro do Corinthians. Para ele, não só para ele, para todo mundo e para quem entende de futebol, via que o Corinthians jogava espaçoso, era um time espaçoso, um time distante. E ele falou que já agora, contra o São Paulo, já vai mudar isso, que o Corinthians vai ter que recuperar a bola num campo ofensivo, num campo do adversário, para ficar mais fácil, mais próximo do gol. Eu gostei das declarações do Mano Menezes ontem. E você, pessoal? Aproveita aí e fortalece com like. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, beleza? Eu vou contar com a sua ajuda, hein? E vamos ver aqui a galera da Energia 97 falando a respeito do Corinthians, desse clássico que é hoje, pessoal. É o clássico onde vai mudar a história, o ano. Esse jogo vai mudar o ano do Corinthians, porque o Corinthians vai engrenar de vez. E vamos passar pelo Fortaleza ainda lá na terça-feira. Vamos pro vídeo e fortalece. Porque hoje ele foi apresentado, hein? Mano Menezes. Só gostaria de dizer que reclamando do Menezes, fomos prejudicados pela arbitragem. E eu quero dizer que eu sei como funciona do outro lado. Já tive do outro lado. Essa frase é imortal. Ele que a disse, frase aqui inteira. Os treinadores reclamando do Menezes. ele que disse na apresentação dele, ele, mano, que ele recebeu com surpresa, não esperava. Não? Até porque convite. o Duílio já tinha dito que na gestão dele, o Mano Menezes também não seria Pois técnico é. do Corinthians. E aí, né, teve um impasse aí, né, Leimano, por causa do tempo, né? Até 25 de dezembro de 2025, Isso. ou seja, A nova quase... diretoria vai ter que aturar. vai ter que entrar aí. Parece que Cara, já disseram que não é bem-vindo. Falou que se ganhar. Peraí, vai ter que aturar ou vai ter que desembolsar muito dinheiro se É. quiser romper? É o seguinte, tá? O contrato do Mano é até Olha os detalhes 2025, sendo que a gestão do Duílio termina agora no final do Sim. ano. E aí tem uma multa que, se o Mano Menezes for demitido no início de 2024, quando troca a diretoria, o Corinthians tem que pagar todos os salários dele por 12 meses, 2024, um salário de R$800 mil. 10 milhões. Se ele for 9 milhões e demitido. 600. Isso, vai dar 9 milhões, quase 10 milhões aí. Então, se ele for demitido em qualquer mês de 2024, o Corinthians tem que pagar esses salários Mas não é referente nada, ao já ano inteiro. Já foi agora o Corinthians condenado a pagar para a prefeitura uns 300 milhões mesmo? Então não É nada. só mais 10 milhões, imagina. E aí, se passar 2024, ele ficar como treinador e em 2025 ele for demitido, aí seriam 3 meses só de salário de multa. Bom negócio pro Mano. Bom Pro negócio Mano pro é Mano. ótimo, Pro Mano é bom Caramba, negócio. hein, mano, vou te falar, hein, velho. Mano que a Mas, gente ô, boa Bento, pra caramba. Seu xará, hein, Mano, velho. gente Volta a boa é o falar aqui. nosso. Também. É o nosso. Obrigado. Mas, ô Lelê, na boa, quem tá pensando que o Mano Menezes ele vem pra fazer um trabalho curto, o Mano vai pegar o trabalho do Corinthians aqui no final de setembro e vai até dezembro. É evidente que não é isso, gente. O Mano Menezes, até inclusive no approach que ele deve ter tido junto com a direção do Corinthians, devem ter proposto a ele justamente a faxina que ele já fez na última passagem dele em 2014. É evidente que ele tá vindo pra fazer isso, gente. O Mano Menezes jamais se sujeitaria a fazer o que o Luxemburgo fez. Porque diferente do Luxemburgo, o Mano Menezes ainda não estava aposentado. O Luxemburgo, ele estava numa rede e se espreguiçando quando tocou o celular aí, falando, pô, você não quer dirigir o Corinthians? Esse sim deve ter caído da cadeira, da onde ele tivesse. Agora, o Mano Menezes, ele tem ainda, dentro da carreira dele, ambição de dirigir grandes clubes, etc. Podem criticar, podem não gostar, eu respeito a opinião de todo mundo. Mas hoje, Lelê, diante do que o Corinthians tinha à disposição, vamos lá. Falam muito, o Corinthians poderia ir atrás do Vojvoda. O Corinthians poderia ter ido atrás de um Barbieri. O Corinthians poderia ter ido atrás desse ou daquele. Que nem o Portuga citou aí o Thiago Nunes. O Thiago Nunes, ele poderia ter tido talvez aí uma história diferente no Corinthians, se ele não precisasse ter feito a faxina que ele fez. Porque, Lele, o Corinthians hoje é um time recheado de cobrões. Quando você chega lá, o Thiago Nunes naquela época lá, ele precisou fazer uma faxina, ele tirou lá Jadson, ele tirou Ralf, e ele viajou com o time pra Florida Cup e depois ele voltou. O elenco, Lele, quando aconteceu isso com esses dois, que simbolizavam muita coisa internamente dentro do clube, cara, queimaram o treinador. Falaram, vamos correr por esse cara aí, que chegou queimando nossos partes e tudo mais. O Mano Menezes, ele precisou em 2014 afastar jogadores do nível do Sheik. E ele conseguiu, porque é um cara que tinha mais lastro, é um cara que tinha aí mais bagagem dentro do futebol. E ele olha no olho do jogador e fala, bacana, preciso tirar esses caras daqui. Você vai querer fazer beicinho e me queimar por causa da ausência deles? Eu queimo você junto.
E ele tem lastro pra fazer isso, porque é um cara que tem história no clube. O Thiago Nunes não tinha. Então, cara, sinceramente, torço pra que dê certo. Não adianta agora os corintianos ficarem, porque o Mano falou que sabia como é que funcionava aqui. Porque o Duílio falou que com o Mano ele não trabalhava mais dentro do Corinthians. Gente, o futebol, por mais que eu deteste a administração do Duílio, acho que é o pior presidente da história do clube, mas vai fazer o quê? Ia manter o Luxemburgo para que o Corinthians brigasse até a última rodada para não cair? Porque tá na cara que os jogadores não aguentavam mais olhar para a cara do Luxemburgo. Ia fazer o quê? É colocar o Luxemburgo para escalar de novo o time contra o Fortaleza e apresentar esse futebol ridículo que o Corinthians vem apresentando? Ô, mano, por então, algo cara, muito na boa, pior, brigar contra fatos. Por algo muito pior, o Corinthians já tinha trazido o Cuca. Exato. Mas assim, Exato. mano, eu concordo com você na seguinte questão. Eu quero saber a parte que você discorda. Essa que me Vamos lá. Aqui concordo, né? Não, eu concordo na seguinte questão. Eu também era contra a vinda do Mano, porque achei que ele desrespeitou a instituição. E tem outras questões também, enfim. Então Isso eu vai acho ser sempre muito eu acho, lembrado. eu acho que é sempre um negócio assim, Sombra. Sempre quando o Corinthians tá nessa, vai querer buscar caras do passado e tal, sabe? Acho que tinha que olhar mais pra frente. Mas enfim, eu era contra a vinda do Mano. Mas como eu não tenho poder de contratação, está na mão da diretoria, eu sou uma torcedora. Já que veio, óbvio que eu vou torcer pra dar certo. Não vou ficar, né, querendo jogar sempre a culpa pra cima do cara, queimando o cara, né, torcendo pra dar errado por conta de ego e tal. Tá no Corinthians, eu vou torcer pra dar certo e ponto final. Agora, eu acho assim, essa questão que o Mano falou, por exemplo, comparando com o Thiago Nunes. Eu não acho que o Thiago Nunes deu errado no Corinthians só por culpa do Thiago Nunes, sabe? Eu acho que trouxeram o cara pra mudar um estilo do jogo da noite pro dia e não deram peças pra ele fazer isso. Era óbvio que não ia dar certo. Então, assim, esse negócio, por exemplo, de ter que ter tirado o Jadson e Ralf, não acho que foi decisão exclusiva do Thiago Nunes, acho que veio de cima e usaram como pretexto, né, e tal. Só que aí você fala, beleza, o Mano Menezes, se tiver que fazer a limpa ali nesses caras, ele vai fazer. Mas os contratos já estão acabando. Ano que vem, É mais fácil o limpar. correto é não ter mais esses caras, né? É o Mano lidar com esses caras só por esse ano, porque o ano que vem, se a diretoria realmente pensar de forma correta, Fábio Santos, Gil, não dá mais. Gente, se a gente for analisar, eu tava falando pra vocês aqui nos bastidores. Em 2014, foi o último ano que o Mano Menezes esteve à frente do Corinthians, a zaga dele era Fagner, Gil, Fábio Santos, e teve o Kleber, né, que foi embora depois, com o Felipe em 2015 e tal. E esse ano, quase 10 anos depois, É o mesmo. estamos com o Mano Menezes, com Fagner, Gil e Fábio Santos. Tem algo errado. né? Tem algo muito errado aí, né? Agora, professora Lelê, me permita uma pergunta? Vai. O aluno aqui quer perguntar. A filha do Luxemburgo fez uma postagem dizendo que o pai foi vítima de um covil. Vanusa. Vítima de um Ai. covil. Ainda falou, é culpa de 1+6, uns negócios assim. Você interpreta que esse covil que ela insinua é um covil do elenco ou é um covil em nível diretivo? Eu acho que é geral. Estendo também ao cabeça do Mickey, ele. Eu acho que é geral, porque assim, Sombra, ficou muito claro que existiam diferenças entre a comissão técnica do Luxemburgo e departamento médico. Isso acho que ficou muito claro para todo mundo, inclusive em declarações dele na coletiva, né? E uma informação que até, acho que é do Samir Carvalho, que o De Paula até trouxe aqui pra gente numa transmissão. O De Paula e o Samir, eles moram juntos, é isso? Quase isso, quase isso. Não, E o Samir vai quando o De Paula não tá em casa. Então tem uma questão que é assim, o Bruno Maziotti hoje é o chefe do departamento médico, ele é fisioterapeuta, tá? E o Lucha é muito amigo, é amigo pessoal e tal, do doutor Joaquim Grava. E tem esse negócio de que alguns acham que o departamento médico não está à altura para ser dirigido realmente lá, né, gerido por um fisioterapeuta. Essa é uma informação que o De Paula trouxe aqui, né, que alguém passou para ele aí de bastidores, acho que o Samir também falou sobre isso, enfim. Então, acho que tinha alguma coisa ali. E aí, o Bruno Maziotti é muito próximo de alguns atletas do elenco, porque já tratou, inclusive, né, de forma particular, sem ser em clubes, aí Renato Augusto e tal. Então, eu acho que na briga dele com o Bruno Maziotti, muita gente puxou pro lado do Maziotti, inclusive jogadores do elenco. E aí que começou a estremecer essa relação de Lucha com o elenco, acredito eu. Porque a questão de diretoria
O que eu sabia também, que comentavam aí pelos bastidores, era... Eles estavam jogando tudo no peito do Luxemburgo e tudo combinado. Essas coletivas que o Luxa falava um monte de besteira, era pra falar mesmo. Porque aí tira o foco total da diretoria, não sei o quê, e puxa pro Luxa. Que foi o que ele começou a fazer desde que ele chegou. Entendi. Né? E a gente falava, pô, ele quer tirar o foco do elenco, quer trazer a confiança dos caras. Só que eu acho que o problema começou aí. Entendi. Quando começou o desentendimento com o departamento médico. Mano, pra fechar as manchetes do... Tem mais alguma coisa muito importante aí? Não, do time aí eu nem tentei procurar aqui, mas assim, com esses desfalques depois vocês falam. falam. Mano, e esse Covil aí? É nível diretivo? É CT? É jogador? O que a filha do Luxemburgo quis insinuar, na sua opinião? Na minha opinião, Sombra, ela se refere a jogadores, cara, porque Duílio e Alessandro, eles não têm esse perfil de serem cobras. Sabe por quê? São dois omissos, são dois caras que se escondem, são dois caras que não estão no front, e isso já desde a época do Cuca, a gente viu isso daí, isso já desde a época do Lázaro, a gente viu isso daí. O Duílio, ele põe sempre alguém ali para tomar porrada por ele, e nesse período todo que o Corinthians está passando por instabilidade futebolística, está em crise, quantas vezes vocês viram o Duílio ao lado do Luxemburgo, ou se manifestando publicamente? Ele não faz. Ou ele quando faz, ele faz em programa de amiguinho que vai fazer pergunta alisando ele. E aí, Duílio, tudo bem? Você gosta mais de chuva ou gosta mais de sol? Ah, você gosta mais de chuva? Nossa! Mas o gramado da Arena Corinthians aí, ele corre mais, né? Quando a bola tá molhada. Ele vai para programa sim. Agora, quando você ouve, por exemplo, presidentes aí que têm mais personalidade, num momento complicado, num momento de turbulência, é sempre ele que tem que dar cara a tapa. Porque independente do seu treinador, eu acho que o presidente também tem que mostrar que está com o grupo. E eu não vejo isso no Duílio. Posto isso, a declaração para mim, Sombra, refere-se exclusivamente ao elenco. É um elenco aí cheio de jogadores consagrados, e o Luxemburgo, quando ele quis bater de frente com o Maziotti, que é um cara bem quisto dentro do time do Corinthians, ele perdeu o grupo ali. Ele perdeu o grupo ali, porque não tinha sentido, Sombra, o Luxemburgo peitar um cara que tá ali preservando os jogadores ou dizendo que o jogador tem condição de atuar. E a discussão começou, Sombra, em cima do Lucas Veríssimo, no qual o Luxa falou que não precisava antecipar a entrada do Veríssimo no time, e o Maziotti bancando que ele tinha condições de jogo. Começou aí, ou seja, o Luxemburgo parecia que não queria contar com o Lucas Veríssimo, que é o melhor zagueiro que o Corinthians tem hoje. Então, nesse ponto, Sombra, se o Luxemburgo estiver insatisfeito, por exemplo, com o departamento médico do clube, ele se refere a quem? Ao filho do Joaquim Grava? A doutora lá, a Ana Corte lá? Se refere aos fisioterapeutas, os fisiologistas do clube? Eu acho que o Luxemburgo ele não tem, Sombra, da mesma forma que o fisioterapeuta e o médico não tem que opinar em escalação, a menos que exista uma lesão do jogador, mas o médico ele não tem que chegar pro cara e falar, eu acho que esse é melhor que aquele. O médico não tem esse direito. Ele só pode opinar em termos de escalação se ele chegar e falar, esse cara tá propenso a uma lesão, não põe ele. Agora, da mesma forma que o Luxemburgo também não tem que opinar em cima da questão médica. O Luxemburgo, Sombra, pra mim, e com relação a que a Lelê falou, ele tinha isso combinado de dar uma declaração ali ridícula pra todo mundo repercutir a declaração, essa postura ele sempre teve durante toda a carreira, não é exclusividade agora não. Muito bem, por aí as notícias e informações do Corinthians. E tá impossível do Bento trazer o possível time, porque são muitos desfalques já garantidos. Porque nem o Mano Menezes O Mano Menezes já falou, Bento. Deve saber. O Mano Menezes falou, Sombra, que ele vai usar um mistão, porque ele até falou, vou ter que preservar a maioria dos jogadores aí que não tem condições de jogar nesse final de semana e na terça-feira. E sem contar os desfalques que a Lele falou que já estão fora aí por causa de cartão. Romero e lesão mais também. 10. Saldo de gol, Sombra, amanhã pra nós, hein? Mosquito. Saldo de gol. Romero mais 10. Deve jogar Mosquito, vai jogar o Wesley. Eu fico ouvindo essas informações do Corinthians, Covil e etc. Aí eu lembro do ambiente de paz e harmonia. É como se fosse a colônia espiritual Nosso Lar lá. Belmonte, Muricy, Dorival Júnior, Rui Costa. Ambiente de paz e harmonia. Mas eu fico triste pelo meu irmão, pela Lele e pelo De Paula, viu, Sombra? Eu fico um pouco triste. Não, eu fico magoado. Eu vejo a sua tristeza. Que ano passado você estava aqui tacando pau em todo mundo. Fico muito né? magoado. Mas vou te falar, com o que o Corinthians colocar em campo, ganha do Trica. Isso, Ô, louco, mano. Tá certo. Ganha. Vamos ver amanhã. Isso aí. Fica aí, ó, Reza falastrão. pra empatar. Falastrão. Rapaziada, é hoje. E hoje tem São Paulo e Corinthians. Eu acho que o Corinthians vai vencer já com,
O perfil que o Corinthians vai entrar em campo hoje, mesmo com o mistão, já vai ser um perfil diferente, vai ser uma postura totalmente diferente da que era com o Luxemburgo. Mano, todo mundo sabe que quando o Luxemburgo chegou no Corinthians, foi para apagar incêndio. Já esqueceram lá daquela reunião que ele teve com a torcida, onde o Duílio se acovardou e o Luxemburgo teve que meter a cara? Então, pessoal, o Luxemburgo chegou para apagar o incêndio e, ó, se lascou. Futebol é isso, pessoal. Eu sempre falo, o meio mais falso do planeta está no futebol. Pessoal, comente aí, fortalece com like. Chegou até aqui, fortalece aí com like e se inscreve no canal, beleza? Tamo junto e, ó, aí